Exercício 25 fala o seguinte: os ângulos diretores de um vetor podem ser 45, 60 e 90? Justificar. Eu vou resolver esse exercício de duas maneiras. Primeiro eu vou utilizar um método rápido, só que é muito teórico. Depois eu vou utilizar um outro método, tá bom? Então aqui, da teoria que está no livro, a gente sabe que... Desculpa. Então, da teoria que está no livro, a gente sabe que quando um vetor... os ângulos diretores de um vetor podem ser 45, 60 e 90. Ok. Então, a gente sabe que se alfa, beta e gama são os ângulos diretores, então cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama, isso aqui deve ser 1. Então a gente vai checar se isso funciona para 45, 60 e 90. Então, vamos interpretar isso aqui como sendo 45, 60 e 90 graus. Então teremos aqui cosseno ao quadrado. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais cosseno de 60, que é meio, ao quadrado, cosseno de 90, que é 0, ao quadrado. Será que isso é igual a 1? Então aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado, que dá 2. 2 ao quadrado, que é 4. Aqui vai ficar 1 sobre 4. 0 nem vou escrever, igual a 1. Então será que aqui é soma de fração com o mesmo denominador? Então teríamos 3 quartos igual a 1. Como isso aqui não acontece, então esses ângulos não podem ser diretores de um vetor. Então não podem ser ângulos diretores. Ok, então esse jeito foi muito teórico, a pessoa tem que saber muito realmente da teoria para lembrar disso aqui. Então agora eu vou resolver de uma outra maneira sem utilizar isso. Bom, então é o mesmo exercício. Vamos supor que existe um vetor V que tem coordenadas A, B e C, tal que os ângulos diretores dele sejam 45, 60 e 90. Ok, então vamos começar por isso aqui. 90 graus é mais fácil de trabalhar. Como o último ângulo diretor dele é 90 graus, então a gente deveria ter que esse vetor deveria ser ortogonal ao último eixo, né? Ortogonal ao eixo Z, sabe? Então ortogonal ao vetor K, que representa o último eixo. Então a gente deveria ter que produto escalar entre os vetores V e K, o K que é o vetor 0, 0, 1, isso aqui deveria ser 0. Então a gente deveria ter aqui, ó, primeiro do V com primeiro do K, que é 0, somado com o segundo do V com o segundo do K, que é 0, somado com o terceiro do V com o terceiro do K. Então isso aqui é 1, tudo isso aqui tem que ser 0. Então daqui a gente tira que C é 0. Então a gente já poderia trocar o vetor V, ó, pelo vetor A, B, 0. Ok, então vamos para... Agora vamos para o de 60. 60 tem um cosseno mais fácil, então vamos para ele. Na matemática, em geral, a gente faz o que é mais simples primeiro. Então a gente sabe que o ângulo entre o vetor V e o segundo vetor, diretor, né, que é o vetor J, é 60 graus. Então o cosseno do ângulo entre eles, cosseno de 60 graus, vai ficar o produto escalar do vetor V com o vetor J, dividido pela norma do vetor V, norma do vetor J. Então a gente teria essa igualdade aqui. Cosseno de 60 é meio. Eu vou calcular aqui separadamente. Então o produto escalar do vetor V, que é... vou fazer aqui embaixo. O vetor V, ele é A, B. Então a gente descobriu que é 0. Terceira coordenada, por causa disso. Produto escalar com o vetor J, que é 0, 1, 0. Então esse produto escalar vai ficar primeiro desse com primeiro desse, que é 0,
segundo desse com segundo desse, que é b, terceiro desse com terceiro desse, que é 0. Então, o produto escalar entre eles é b. Então, aqui a gente teria b sobre módulo de v. Então, vou calcular o módulo do vetor v. O módulo de v vai ficar raiz quadrada, primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Nem vou escrever. Então, aqui teríamos raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, que é o módulo do v. E o vetor j é um vetor unitário, tem módulo 1. Então, daqui, ó, multiplicando cruzado, a gente tira aqui raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado é igual a 2b. Ok, vamos deixar assim por enquanto. Então, eu vou fazer... acho que eu vou inserir uma página aqui, só um instante. Então, tá aqui. Então, agora nós vamos para o terceiro ângulo, terceiro vetor diretor, 45 graus. Então, se é 45 graus, então só para relembrar aqui, o vetor v ele está como AB0, e da página anterior, nós temos que isso aqui está acontecendo. Então, beleza. O primeiro ângulo dele é 45 graus. Quer dizer que o ângulo entre esse vetor v e o vetor i, que é 1, 0, 0, é 45 graus. Então, nós vamos utilizar a mesma fórmula, trocando aqui por 45 e aqui pelo vetor i. Então, cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, é igual ao produto escalar entre os vetores v e i. Aqui eu já vou colocar direto, tá? Então, o produto escalar entre esses vetores aqui vai ficar só o a. O produto escalar é o a, dividido pelo módulo do vetor v. É o mesmo módulo, né? O mesmo vetor. Então, vai ficar raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Módulo do vetor j, vetor i, aliás, então que é 1, nem vou escrever. Isso aqui tem que acontecer. Então, aqui a gente tem o seguinte, que multiplicando cruzado, é raiz de 2, que multiplica raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Isso aqui é igual a 2a. Ok. Então, vamos ver o que dá para a gente fazer com essas duas expressões. Essa expressão aqui, que envolve a e b, e essa expressão aqui, que também envolve a e b. Então, daqui, a gente pode utilizar... Deixa eu ver o que vai ser melhor. Deixa eu ver, raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, isso é igual a 2b. Então, vamos ver se vai servir se a gente substituir essa expressão aqui por 2b. Então, teríamos raiz de 2. Ao invés de colocar raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, vou colocar 2b. 2b igual a... aqui é do 2a, né? Estamos substituindo aqui. Então, podemos cortar esse 2 com esse 2. Daqui vem que raiz de 2b é o nosso a. Beleza. Eu vou pegar essa expressão aqui e vou substituir em qualquer uma dessas duas. Eu vou trocar nessa, que acho que ela está mais simples. Então, aqui, ó, deixa eu copiar isso. Então, aqui, a expressão de cima, eu vou chamar ela aqui de... Eu vou chamar ela de asterisco, por exemplo, tá? Só para identificar aqui que ela veio de cá, que é asterisco aqui. Ok, então nós vamos substituir o a por raiz de 2b no asterisco. Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada. Ao invés de a, escreve raiz de 2b mais b quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 2b. Raiz quadrada de 2 ao quadrado fica 2. Aqui temos b quadrado mais b quadrado.
isso aqui deveria ser igual a 2b. Então aqui nós temos 3b quadrado é igual a 2b. Tira a raiz aqui, vai ficar a raiz de 3. Tira b da raiz, vai ficar módulo de b. Teríamos que isso aqui é igual a 2b. Ok, isso aqui não acontece a não ser que o b seja zero. Bom, então, se o b for zero, o a é zero, esse vetor é nulo, e aí ele não pode ter esses ângulos aqui. Então, basicamente isso aqui prova que não. Então, não podem ser ângulos diretores. Porque isso aqui não acontece a não ser que o b seja zero. Então, não podem ser diretores. Nesse exercício, eu resolvi ele de duas maneiras. Então, a primeira maneira, a gente deveria conhecer bastante sobre a teoria, né, de saber que essa expressão aqui acontece. A gente viu e nós resolvemos em poucas linhas, umas 10 linhas. Sem saber essa teoria, a gente chegou também, mas demorou um pouquinho mais de tempo, né? Então tá aí, de qualquer maneira, não podem ser ângulos diretores.